Bom, recentemente eu estava estudando sobre como a Google conseguiu sair da última posição em empresa relacionada à inteligência artificial e hoje em dia ela está na dianteira. E cara, eu descobri no mínimo umas 10 IAs do Google que acho que ninguém ouviu falar. E é sobre isso o vídeo de hoje. Também vou falar um pouco sobre as melhores IAs do Google e vou te mostrar que eles fazem investimento de IA desde 2014 e ninguém sabia. E deram muitos frutos hoje em dia. Bom, o meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Nesse vídeo aqui você vai saber tudo sobre as IAs do Google, inclusive IAs que você desconhece completamente, que também era o meu caso, não se sinta culpado. Para começar, vamos falar sobre Magenta. A Magenta é um projeto de código aberto do Google que explora como podemos utilizar inteligência artificial para melhorar os processos em criação, principalmente de música, tá? E esse projeto de código aberto tem várias e várias ferramentas, que inclusive você pode testar gratuitamente. Então, se você trabalha com música, isso aqui é bem interessante para você. E acho que a parte legal desse projeto aqui é que tudo que foi criado até agora pode ser testado, tá? E pela minha pesquisa eu descobri que tem alguns plugins que podem ser instalados em softwares de edição de música e que são opções similares a plugins que existem e custam mais de 15 mil dólares. Tá? Então, se você trabalha com música, provavelmente tem algo aqui que vai fazer sentido para você. Tem uma outra plataforma da Google que é um pouco mais famosa, só que nem todo mundo conhece, que é o ClickDraw. O que é o ClickDraw? Basicamente uma ferramenta onde a IA vai tentar adivinhar o que você está desenhando, tá? Então, ela pede para eu fazer um desenho e ela tem que adivinhar esse desenho em menos de 20 segundos. No caso aqui tem banco, tá? Eu vou tentar desenhar um banco aqui. Me perdoem porque eu sou horrível com isso. Trampolim. Aí. Já sei. É banco. Aí ele já adivinhou que é um banco e agora está pedindo para eu desenhar um ventilador. Então vou colocar aqui um ventilador. Eu vejo aspargo. Ou moinho de vento. Ou palmeiras. Eu vejo flor. Já sei. É ventilador. Pronto, é um ventilador. Parece coisa boba, mas você tem que entender o seguinte. Essa plataforma aqui, a quantidade de vezes que ela foi utilizada e a quantidade de desenhos que já foram produzidos aqui, transforma o ClickDraw na maior plataforma de desenhos do mundo. Tá? Esse aqui é o maior banco de dados de desenhos do mundo. E você tem alguma dúvida de que eles utilizam esses bancos de dados aqui para trabalhar na criação de imagens ou de vídeo deles? Com certeza não, né? Você chega aqui, faz um teste e pronto. Você já está participando de todo um ecossistema que visa colocar dinheiro no bolso do Google. Bom, uma outra IA que não é tão conhecida é a MusicLM, que é geração de música a partir de textos. Então, não tem muito o que falar. Projeto simples, o objetivo é criar músicas. Vou deixar aqui, por exemplo, 3 testes para vocês. Segundo som. E aqui o terceiro. Bom, um fato interessante sobre o MusicLM é que, diferente de outras IAs do Google, ele não é muito hypado, tá? E a gente sabe que quando fala de criação de música, existem 3 IAs atualmente no mercado, que são as top de linha. E nenhuma dessas é de empresa grande, ou de empresa hypada, ou empresa multimilionária, tá? Então, talvez seja questão de tempo para isso aqui sair com uma melhor qualidade, porque é basicamente assim que o Google tem operado. Eles não eram o primeiro em quase nada e eles têm IA ali em todos os segmentos. Tá faltando a IA de música. Talvez seja o algoritmo da MusicLM, talvez não. Resta esperar. Bom, esse aqui talvez seja o produto ou a IA, a plataforma mais polêmica da empresa, que se chama Mad AI. Tá? O Mad AI funciona como
transformar o seu celular em um médico. Então tem um exemplo bem interessante aqui de uma pessoa que pega o celular, tira uma foto do problema que ela tem na pele e o algoritmo da IA vai tentar decifrar o que é aquilo e vai dar algumas sugestões de como proceder, qual médico você tem que procurar e por aí vai, tá? É um projeto um pouco mais polêmico. Eles falam até de inteligência artificial para detecção precoce de câncer, tá? Cara, não vou entrar nos aspectos técnicos porque eu não entendo, mas provavelmente isso aqui tem muito e muito futuro, tá? Talvez o projeto mais polêmico deles e que, na minha visão, faz muito sentido. Bom, agora trazendo uma IA que não é novidade para ninguém, a gente tem o Gemini 2.5 Flash. Nem é a melhor inteligência artificial do Google. Mas por que eu trouxe ela? É porque recentemente eu comecei a utilizar esse recurso aqui, ó. Deep Research. E esse é basicamente o estudo profundo sobre qualquer tema. E cara, eu me surpreendi bastante. Por quê? O Gemini é uma IA razoável. Para muitos a melhor, para outros a terceira, quarta, segunda melhor, tanto faz. Só que eu me surpreendi pelo jeito que ela estava operando. Ela estava pesquisando em tempo real em basicamente 50 sites diferentes ao mesmo tempo, tá? Então você pode olhar aqui que eu fiz uma pesquisa sobre qual o melhor tipo de tapete para um estúdio. E olha o tanto de referência que ele pesquisou. Eu acho que é tecnicamente impossível um ser humano pesquisar em 50 sites ao mesmo tempo. E eu acho que tem muito valor nisso aqui. Não que outras IAs não façam, mas o Gemini faz muito bem. E acho que agora a gente já pode falar do DeepMind da Google. Cara, DeepMind é uma empresa que foi comprada pela Google em 2014. E o foco da DeepMind é trabalhar com inteligência artificial, mais focado em ciência e segurança. Por que eu tô falando isso aqui, pessoal? Porque é da DeepMind que sai as melhores coisas que a Google produz, relacionados a IA, tá bom? Por exemplo, é da organização DeepMind que, por exemplo, tá rolando uma contribuição chamada Gaia. Gaia é um projeto da Universidade Federal de Goiás que visa introduzir melhor a língua portuguesa nas IAs da Google, como, por exemplo, o Gemma 3. Então, acho que aqui já fica um pouco mais fácil de entender. A Google investe em pequenas empresas, depois ela compra essas empresas, como a DeepMind, e aí eles começam a criar coisas. Basicamente, eles compram cérebros, eles compram mão de obra valiosa, certo? O que você precisa entender sobre isso? Basicamente, os produtos IA Google são feitos de duas maneiras. Ou é uma pequena empresa relacionada à IA que eles adquiriram no passado, ou é algo que está explodindo no mercado e o Google tinha feito um pequeno investimento em alguma coisa antes e agora está dando super certo. De qualquer forma, são investimentos de longo prazo que eles fizeram. Agora falando sobre alguns projetos DeepMind, nós temos o projeto Mariner. Esse projeto aqui é basicamente um copilot. A Google tem um copilot, só que pouquíssimas pessoas puderam testar até hoje, tá? Então, é idêntico ao copilot, faz exatamente a mesma coisa que um copilot. Talvez não vá para frente, porque a Google não tem como instalar esse projeto Mariner num Windows próprio, tá? Porque a Microsoft saiu muito na frente com o Copilot porque ela tem o Windows, então ela te obriga a usar o Copilot de qualquer forma. Mas a Google tem uma variação do Copilot também e em breve você poderá testar. Um outro projeto do DeepMind é o Gemini Diffusion. Pelo que eu entendi desse projeto aqui, ele funciona da seguinte forma. Quando uma IA está te respondendo, ela escreve de forma linear. Então o texto começa de um lado e termina do outro. E ela vai escrevendo assim por várias e várias linhas. O Gemini Diffusion é um pouco diferente, pois ele começa a escrever, só que durante a escrita do texto ele pode mudar uma palavra que foi dita lá atrás. Ou seja, ele é um pouco mais lento, mas ele erra menos, porque ele começa um raciocínio, vai digitando aquilo para um usuário, só que depois ele faz um contexto de tudo e vai tentando trocar as palavras e achar qual deveria ser a palavra certa para cada lacuna de texto que ele deixou. Cara, é um pouco confuso, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você pesquisar, mas é basicamente isso. Se você assistiu o filme A Chegada, você vai entender o que eu tô falando.
Afinal, naquele filme, eles explicam que nem todas as linguagens precisam ser escritas de forma linear. Quanto mais inteligente uma pessoa é, ou uma civilização, ela tem outros tipos de escrita que não são lineares. Inclusive, eles podem ser de trás para frente, ou de frente para trás, ou do meio para as pontas. Sei lá, é isso. Bom, um projeto que eu acho que vale a pena ser mencionado é o AlphaGo. Go é um jogo de tabuleiro de conquista de território, tá? E é um jogo que tem uma certa complexidade. E em 2016, a DeepMind conseguiu fazer uma IA jogar Go com um campeão, tá? E, eventualmente, essa IA que joga esse jogo, tá? Que é um jogo extremamente complexo, venceu o melhor jogador do mundo. A IA da DeepMind, que até então nem era hypada porque ninguém falava de IA naquela época, entre 2016 a 2020, essa IA conseguiu ganhar de um campeão mundial. Então, eu coloquei essa IA na lista não porque você vá utilizar essa IA algum dia. Tem até um documentário sobre isso no YouTube que você pode assistir. Mas eu coloquei ela na lista porque provavelmente foi aqui que o Google abriu os olhos e resolveu comprar de vez a DeepMind. Teoria minha, tá? Mas eu acho que sim. E o Google também tem uma IA relacionada ao campo genético da ciência. É um conjunto de ferramentas chamados de AlphaFold e eles são capazes por mostrar estruturas 3D de proteínas. Então tem um banco de dados com mais de 200 milhões de proteínas que podem ser vistas em formato 3D. E isso aqui, na minha opinião, é realmente revolucionário. Principalmente porque esse banco de dados com 200 milhões de estruturas de proteína pode ser acessado por qualquer pessoa. Ele é código aberto. Existe também um projeto chamado Projeto Astra. E esse projeto Astra, também criado pela DeepMind do Google, é algo similar ao que já existe, porém com esteroides. Que é basicamente um ChatGPT, um Gemini ou um Grok da vida instalado no seu celular, que funciona como um assistente pessoal. Só que, como eu falei, ele tem esteroides. Um exemplo, ele pode servir como olhos de uma pessoa que enxerga mal. Então você pode ir apontando ele para alguns locais e a IA vai te dizendo qual a direção seguir ou o que está na sua frente. Basicamente é o que a gente já tem, só que com esteroides. E a parte mais legal é que você pode utilizar na câmera do seu celular, mas também pode ser instalado em óculos. Tá? Então, para pessoas que têm alguma deficiência visual, talvez, na minha opinião, talvez seja muito útil. Fica aí mais um projeto para vocês. Bom, não tem como falar, outro projeto do Google é o Google VO3, que é o seu criador de vídeos, tá? Se destaca por conseguir criar vídeos extremamente realistas, com um contexto, storytelling e ainda narração em tempo real, sincronizada com os lábios dos personagens, o que é bizarro, tá? Essa ferramenta é do Google. E para encerrar esse vídeo, eu só vou deixar aqui o Google AI Studio, que é basicamente o grande hub onde você pode explorar várias dessas ferramentas. O que você pode fazer hoje dentro do Google AI Studio? Chatbot com inteligência artificial com os modelos Gemini, geração de imagem, vídeo ou áudio com IA. Você também pode criar scripts e códigos. Você pode utilizar a chave de API. Se eu não estou enganado, a chave de API aqui você pode utilizar gratuitamente, tendo uma conta Google. Além de poder analisar documentos e obter relatórios desses documentos. E compartilhar prompts entre usuários aqui do Google AI Studio. Então, basicamente para encerrar esse vídeo, é aqui onde você vai conseguir colocar a mão no que o Google tem de melhor, lá ele. Bom, certamente depois desse vídeo eu descobri que vai ter alguma outra IA que eu não falei. E, cara, eles têm várias. Mas a grosso modo eu acho que essas são as mais evidentes, as que podem fazer parte do nosso cotidiano nos próximos anos. E é claro, se eu esqueci de alguma, você pode falar aqui nos comentários. Se você quer mais vídeos como esse, onde eu falo não só das IAs, mas também um pouco das empresas e do seu modelo de negócio, pode deixar um comentário aí abaixo também. Bom, se você quiser aprender mais sobre IA, como utilizar isso na prática no seu dia a dia, link do meu curso está aqui abaixo na descrição. Não sei vocês, mas eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.